Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, o programa que se propõe a entregar muito mais saúde e qualidade de vida para você. E não esquece de interagir com a gente pelo nosso Instagram. Anota aí, @SaúdeCia na TV. Estou esperando o seu comentário, sua crítica e sua sugestão. Afinal de contas, a gente constrói esse programa juntos. E o episódio de hoje está imperdível, tá gostoso demais. Você vai acompanhar uma aula de bike muito animada e que não deixa ninguém desistir no meio do caminho. Você vai ver ainda os benefícios da acupuntura. Sabia que as cores interferem também na nossa saúde, principalmente as cores da nossa roupa, do nosso cabelo, da nossa maquiagem? E a gente começa o programa de hoje falando um pouquinho sobre os cuidados com as mães, principalmente depois que elas têm seus bebês. Acompanha aí. Um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu tive os meus filhos, os 5. Mas nem sempre é assim, porque o pós-parto traz uma série de questões para nós mulheres. Anne, que está aqui no Espaço de Bem com você, vai falar um pouquinho sobre esse momento do pós-parto. Anne, vocês têm todo um acolhimento aqui voltado para a mulher nessa fase da vida que é tão importante, né? Exatamente. Eu adoro falar sobre esse tema, Michele, porque as mulheres, quando elas chegam no período de pós-parto, a autoestima está baixa, você sabe, você já passou por 5 gestações, então a autoestima vai estar baixa, tem queda de cabelo, tem mudança no corpo, tem o período da amamentação que não é fácil. Então o que é que acontece? Quando ela vem aqui, ela é acolhida, ela é abraçada, porque nós tratamos desde o pós-parto, imediato, através de várias terapias, terapias manuais, como a drenagem linfática, por exemplo, terapias com laser, que hoje é maravilhoso nos tratamentos de pós-parto para a gente tratar a fibrose, tratamento da terapia capilar, queda de cabelo, que vai acontecer no pós-parto, é inevitável. Isso vai facilitar o quê? O resgate da autoestima. Uma coisa muito interessante que eu sempre falo é, as mulheres quando elas chegam aqui, elas chegam com aquela roupa do parto, do anterior ao parto, da saída da maternidade, ainda não tem aquela vontade de se arrumar. E com não tem nem tempo, né, Anne? Aquela loucura. A loucura que é, né? E com o tempo vai passando, elas vão resgatando isso. Quando a gente elogia a mudança na roupa, elas já se acham numa melhora, né? Melhoram a autoestima, resgatam realmente isso. Até porque assim, é um período muito delicado, né? Que parece que o tempo da gente, as 24 horas estão dedicadas ali ao bebê. Mas aos pouquinhos, né, essa mulher precisa ir retomando o seu espaço na rotina, né? Aí é que vocês atendem de que forma? Por ordem de chegada, com horário marcado? Como é que funciona? A gente atende com hora marcada, então eu tenho muito cuidado em relação a isso e peço a todas as minhas pacientes, olha, eu preciso que você chegue no seu horário, porque é aquele horário que a mãe reservou para cuidar dela. Veja que já é um desafio sair de casa, deixar o bebê em casa para vir se cuidar, né? Para vir fazer um tratamento de um pós-operatório. Muitas não entendem o que é esse tratamento, então a gente vai explicando a importância desse tratamento. Então, se você chega e não tem aquele seu horário disponível, você já se desmotiva para você sair de casa e vir. Então, é um cuidado necessário. E aqui também a gente reserva uma salinha para o bebê. Então, aquela mãe que quer vir, quer trazer, vem com a babá, vem com a mãe, né? Que está cuidando do bebê. Muitos pais viu, Michele? Muitos pais acompanham, são bem participativos. Boa. Então, assim, elas trazem o bebê e tem uma salinha, a gente reserva para que tudo corra bem, ocorra bem. Agora tem também o espaço de salão de beleza, como é que funciona ou não? O salão de beleza a gente não funciona com o formato de salão, mas a gente tem a terapia capilar. Terapia capilar é uma terapia baseada em óleos essenciais, em uma terapia com produtos veganos, produtos naturais, onde vai recuperar a fibra do cabelo, recuperar a queda, os nutrientes, né? Exatamente, para diminuir essa queda numa fase que é tão
delicada. Agora sim, fora desse público, né? O público das mães pós-parto, vocês atendem também outros públicos? Porque muitas mulheres passam por problemas de perda de cabelo, por exemplo, por causa da Covid ou por tratamento oncológico. Como é que vocês acolhem essas mulheres aqui também? Temos muitas pacientes da terapia capilar que já fizeram tratamento para câncer, que vem até o espaço de Bem com Você, buscando e resgatando isso. Imagine, né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas você perdeu o seu cabelo. O cabelo da mulher, ele é um dos cartões postais nossos, né? A gente chega com o cabelo. Então você passa por uma fase onde você perde esse cabelo, né? E você chega aqui e você vai ter esse momento de resgatar a sua autoestima através da terapia capilar. E elas saem daqui, nós temos até depoimentos de mulheres aqui que adoraram o tratamento e tiveram um bom resultado nesse período de pós-quimioterapia. E quanto tempo é necessário de terapia capilar para que surta efeito? Geralmente são 12 sessões, mas isso vai depender muito de uma avaliação. Essa avaliação ela é feita a partir do momento em que ela vai diagnosticar o problema que essa mulher está e determinar quantas sessões são necessárias. Às vezes, ela vai passar de 12 sessões. Não é uma coisa estática, é bem dinâmico. Isso depende muito do que realmente esteja acontecendo junto com aquele processo. Perfeito, valeu. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Nesse mesmo espaço, cada pessoa que chega tem também a oportunidade do acesso a vários profissionais, inclusive Tatiana, que é nutricionista e que pode contribuir com o conhecimento dela nas questões do pós-parto, na redução das celulites. É um trabalho realmente de uma equipe muito engajada no resultado, né? Com certeza. Então, aqui a gente pode trabalhar com o paciente realmente de dentro para fora, né? Não só a questão estética, né, que é o que a gente está vendo aqui, podemos dizer, as celulites, né, como você falou, o paciente do pós-parto e tudo. Não, a gente consegue trabalhar de dentro para fora, né? Inclusive a questão capilar também é uma questão de nutrição? Também, por quê? Porque não adianta só tratar por fora, o externo, o capilar é importante sim. Trabalhar a questão dos ativos que são colocados na raiz do cabelo, mas em conjunto a isso a gente vai trabalhar também as carências nutricionais. Teve uma vez que eu fui na nutricionista que ela falou assim, tira o esmalte. Eu falei, não, mas eu acabei de pintar as unhas. Ela, não, mas tem que tirar o esmalte. Eu falei, mas pra quê? Realmente assim, a saúde, né, da gente, ela tá expressa inclusive nas unhas? Sim, com certeza. Inclusive, a gente hoje em dia estuda muito a questão dos disruptores endócrinos, né? Que são toxinas que tem por toda parte, em tudo que a gente utiliza, nos cosméticos, né? Nos próprios esmaltes, né? Então, assim, é todo um conjunto que a gente avalia no consultório, como nutricionista, para poder trazer aquela saúde completa para o paciente. O importante é que cada pessoa que vem aqui se sinta cada vez melhor, né? Exatamente. Tratando de dentro para fora, né? A saúde integral, né? E também o exterior, né? Que é também muito importante para a questão da autoestima, né? Perfeito. Obrigada, viu? Nada, que é isso. O que a sua roupa diz sobre você, sobre a sua saúde? Será que o preto básico serve para todo mundo? Será que as cores podem nos ajudar a dar um up no visual, dar uma carinha de saúde ou uma carinha mais sem graça? Para responder isso, a gente tem um especialista. Mari Avelino, consultora de imagem. Mari, queria que você começasse falando qual a relação do nosso estilo, das cores que a gente usa com a nossa saúde, ou pelo menos com a nossa aparência de saúde. Ai,
que bom, que pergunta maravilhosa. Tem uma relação muito incrível porque a cor ela não tão somente influencia a nível de energia, como você se sente, dá aquele up no astral. Quem nunca, vou colocar uma cor mais viva, uma cor mais acesa e de repente ali não tão muito feliz, não por menos o preto representa o luto, então quando você não está muito bem, não está muito legal, você escolhe ali qualquer coisa, acaba pegando uma blusinha preta, um vestido preto e passa. Mas ela também tem relação com a nossa beleza, a beleza natural, o nosso tom de pele. Então a gente consegue sim criar uma harmonia, na verdade, ou harmonia ou estratégia, dependendo da sua intenção, através das cores. E como é o seu trabalho? Como é o trabalho da consultora de imagem? Tem uma tabela de cores que ela serve para você e que pode não servir para mim? Sim, a gente chama de cartela de cores. É como um leque. A gente abre aquele lequezinho com mais de 60 cores que ficam ideais para aquela beleza que foi estudada naquele momento. Dentro do estudo são 12 opções e a gente vai analisando profundidade, que nada mais é se você se favorece dos tons escuros ou dos tons claros, talvez fique no meio, no intermediário, e aí dentro desse conjunto e mais alguns outros detalhes do atendimento, a gente consegue chegar na cartela de cor de cada pessoa. E ela pode variar de acordo com a idade da pessoa, o ciclo que a pessoa está vivendo no momento, ao longo da vida? Eu posso ter mais de uma cartela ao longo da minha vida? Não, porque a nossa pigmentação, a pigmentação da nossa pele não muda. Diferente do estilo que hoje você pode viver aí os seus primeiros 20, 25 anos pairando num estilo e de repente você descobre uma maternidade ou uma promoção no trabalho ou algo que muda completamente a sua trajetória de vida e você precisa mudar de estilo para se adaptar. Nas cores, não. Após os 7 anos, 8 anos, a sua pigmentação já é a mesma e a cartela que você obtiver de resultado, não que a gente vai fazer numa criança, gente, de jeito nenhum, eu não faço, mas a gente vai obter aquele resultado para sempre. É um investimento único você descobrir a sua cartela de cores. E aí ela também tem um reflexo na maquiagem, nos tons da maquiagem que eu vou usar no dia a dia, na cor do batom. Sim, e aquela máxima que a gente fala, me empresta seu batom, então usa, amiga, eu usei, fiquei ótima, foi maravilhoso, deu muito certo. E quando você passa, não é a mesma coisa. Entre mulheres acontece muito isso, né? Vai com essa blusinha aqui, eu usei e arrasei. Quando a colega veste, não tem o mesmo resultado, porque a gente pode não ter a mesma temperatura. Aquilo que eu te falei, você ter um tom e um subtom de pele quente ou frio. Então, quando a gente vai para maquiagem, quando a gente vai para a área capilar, a parte das mechas, da tonalização, a parte que envolve cores, o próprio loiro. Existe um loiro quente e existe um loiro frio. E existe cor que serve para todo mundo, o branco ou o preto? Existe alguma cor universal? Existem cores universais, mas preto e branco estão fora. É mesmo? Não são cores universais. Se vocês captarem aqui comigo, preto é a ausência de luz, na verdade, então ele é considerado a cor mais escura. Quem se favorece, quem tem uma beleza que se favorece de tons claros, certamente não vai ficar tão bem com a cor que é designada mais escura. E aí, do mesmo jeito, vale para o branco, mas existem as cores universais. O azul marinho, por exemplo, é uma delas que transita, exatamente, estamos ali. Transita super bem todas as belezas, então você consegue apostar aí, investir numa peça com um custo-benefício maior, mais alto, você pode apostar nas cores universais. E elas têm, você consegue encontrar na internet com muita facilidade quais são as cores universais e ter acesso a elas. Em relação ao estilo, você faz a consultoria, né, de imagem, de estilo, e dentro do estilo, o que é, qual o estilo que as pessoas podem apostar e falar assim, não vai ter erro com esse tipo de estilo, com esse tipo de roupa, independentemente da idade, independentemente do jeito da pessoa se expressar? Perfeito. O estilo ideal para você que está em casa, anota essa aí, se chama autenticidade. Perfeito, hein? É você não copiar ninguém, é você ser você mesmo. A consultora, pelo menos aqui no meu método, eu te ajudo a entender melhor sobre você. O melhor estilo é você ser você mesmo, respeitar seus princípios, seus valores. Então aquilo que não funciona pode estar numa moda absurda. Mas se aquilo não funciona para você, se não te representa, se atravessa um pouco dos teus valores, por que usar? Não é verdade? Então a gente consegue trabalhar a sua vestimenta através de quem você é. Ai, que bacana. Obrigada, Mari. Também.
Segura que ainda tem mais Saúde e Companhia, porque no próximo bloco você vai acompanhar uma aula de bike super animada e ainda acupuntura. Sabe os benefícios? Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Você já parou para perceber que o formato da orelha, ao contrário, é o formato de um feto? Ó, a cabecinha, a coluna, as perninhas. Pois é. A medicina tradicional chinesa utiliza os pontos da orelha como relação para tratamento no nosso corpo inteirinho. E o Dr. Fortunato Filho vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a auriculoterapia ou acupuntura. Isso, uma técnica milenar, tem mais de 5.000 anos e começou por interesse dos jesuítas quando chegaram à China, onde os chineses fazem acupuntura não com agulhas, e sim com espinhos de peixe e cactos, pontos de cactos. A flor do cactus, ela é tipo uma agulha, e eles faziam isso no meio da rua, sem higiene, sem nenhum protocolo de biossegurança, e os jesuítas se interessaram tanto por isso que trouxeram para o lado ocidental. E aí, aqui a gente consegue tratar o quê? Eu já vou te passar aqui o modelo. O que dá para ser tratado por meio da acupuntura na orelha? Michele, desde a ansiedade, a inteligência. A gente pode estimular a inteligência. Para quem está estudando então para o Enem ou quer fazer concurso, dá para focar mais, para ficar mais focado, mais inteligente então? Com certeza, Michele, olha só. Temos os pontos da ansiedade, que é uma coisa que os estudantes, os concurseiros reclamam muito. Quando antecede, está perto da prova, aí vem aquela taquicardia, vem aquela ansiedade, sudorese, uma vontade ou não de comer algo a mais. E se a gente olhar a parte de trás da orelha, nós temos o ponto da inteligência. Então, esses pontos, quando estimulados, ansiedade, nervosismo, inteligência, pressão, isso vai dar um certo cômodo. Para dar um bem-estar. Um bem-estar. Aí no corpo também tem aplicação, tem outro modelo, né? Sim, outro modelo, o famoso Fred. Então a acupuntura ela é feita em todo o corpo, não só na orelha. Na orelha é a auriculoterapia. E no corpo a gente pode fazer só com as agulhas, ou eletroacupuntura ou laser acupuntura. Nós podemos tratar, por exemplo, fibromialgia, que é uma queixa muito recorrente aqui no consultório. A enxaqueca pode ser tratada também com a acupuntura? Sim, com a acupuntura, aí a gente volta para a orelha. Os pontos da enxaqueca. Existe um ponto central, que a gente chama de shimen, sempre começamos por ele, e distribuímos, às vezes você está com enxaqueca por causa de um mal-estar relacionado ao fígado, ao baço, ao estômago, então a gente conversa com o paciente, vê as principais queixas, faz os testes, escolhe os pontos, e fazemos a auriculoterapia. Trocamos os pontos de 7 em 7 dias. Tem alguma contraindicação à acupuntura? Tem. Grávidas. A gente não pode fazer em grávidas, porque a gente pode estimular a contração do útero. Mesmo que seja colocada a agulha num local que não tenha nada a ver? A gente procura evitar. A gente faz tratamento para dependentes químicos com a acupuntura, com a auriculoterapia. Bom, eu estou com queixa de obstrução nasal e dor, um pouco de ansiedade também. Como é que a gente trataria isso hoje aqui, então? Rápido e fácil. Então, para dor, nós trataremos o ponto chamado de G4. Para a sua imunidade, um ponto chamado de Itang. E o famoso bigode chinês, que a gente faz com as agulhas. Isso vai fazer com que você comece a expectorar. Então é uma coisa muito rápida, você vai colocar hoje e mais tarde você já vai sentir a necessidade de colocar essas secreções para fora. E por quanto tempo eu tenho que ficar com a agulha ou com essa estimulação? Não, a gente faz a estimulação aqui em consultório, termina o tratamento aqui e você vai para casa. Então vamos testar? Sim. Sem dor, Michele. E aí, qual foi a sensação? Tranquilo, uma pressãozinha só e mais nada. Então esse ponto, ele
faz a conexão com dores. Uma dor na coluna, uma dor de cabeça, uma dor de cólica menstrual. Então isso aqui é para acalmar a dor, ok? Pronto, aí agora as agulhas começam a trabalhar os pontos da secreção e os pontos da dor e o ponto da calma. É normal você sentir uma ligeira sonolência, porque vai relaxando, vai relaxando. Mas essas agulhas, elas podem ser aquecidas ou tem alguma outra? Podem ser aquecidas. Podem ser ligadas à eletricidade, fazer a eletroacupuntura ou ao laser. E qual é a indicação para esse outro tipo de acupuntura? Vai depender da comorbidade. Geralmente, problemas musculares nós fazemos com a eletroacupuntura e tem um respaldo muito bom. A acupuntura, ela extingue ou ela faz com que outros tratamentos sejam dispensáveis ou não? Sempre tratamos em conjunto a medicina oriental com a medicina ocidental. E tem tratamento de câncer com Sim, acupuntura? Temos. O nosso corpo ele tem pontos que, ao serem estimulados, inibem a proliferação celular. E a produção do tumor nada mais é que um crescimento sem a parada. O corpo não reconhece a parada. E as acupunturas, temos relatos, temos estudos. O PubMed hoje está cheio de trabalhos relacionados à oncologia. Maravilha, muito obrigada. Disponha de bem com você. Quem não gosta de um tratamento VIP, hein? E que tal um tratamento VIP com serviços acessíveis na palma da mão? E que tal tratamento VIP com serviços acessíveis na palma da mão e muitas vantagens? E que tal tratamento VIP com serviços acessíveis na palma da mão, muitas vantagens, agregando valor à sua saúde? Perfeito, né? Vem comigo então na aula de bike da Bimove dentro do Movip. Primeiro, acesse o aplicativo Bipass. Feito o login, é só entrar na carteira e ver qual a sua situação. Se você é um cliente Movip, na área do perfil, selecione Tickets. Entre no agendamento, selecione a academia Bimove e, na sequência, a data e a modalidade desejada. Eu já selecionei aqui a minha aula de bike. Vamos embora? Arthur Cunha, educador físico, personal, que coisa boa ver você aqui dando aula de bike. Como é essa aula? Vai ser a primeira vez que eu vou fazer aula de bike com você. O que é que eu posso esperar dessa aula? Então, Michele, você pode esperar uma aula bem desafiadora, certo? Porém bem empolgante, para você se desafiar, gastar bastante caloria. Uma aula composta de movimentos como montanha, intervalados, duração aí de 45 minutos para muita caloria gasta aí. E eu tava vendo que cada pessoa que tá na bike ali já vai colocando um relógio, como isso? A gente coloca A gente não precisa do nosso frequencímetro pessoal? Você pode ter o seu frequencímetro pessoal e a gente cadastrar com o nosso sistema, ou você recebe a pulseira, que é o cardiofrequencímetro que a gente acompanha na tela o seu trabalho. O professor vai lançando a zona, você vai tentando chegar na zona, a gente trabalha com 4 zonas, zona verde, zona amarela, zona laranja e zona vermelha. Imagino que a vermelha seja mais difícil. Vermelho o bicho pega. Eita, meu Deus do céu, aí pronto. É desse jeito. Mas aí essas zonas, todo mundo passa por todas essas etapas? Como é que é? Então, vamos lá. Depende do preparo? Joia. A zona é individualizada. Você vai fazer o seu cadastro no sistema conosco e vai colocar peso, idade, altura, então vai ficar uma coisa bem individual para você. Quando eu ditar ali zona vermelha, você provavelmente vai entrar na vermelha fazendo um pouco mais de esforço do que na amarela ou na laranja, por exemplo. Entendi.
E aí, qual é a indicação dessa aula e qual é a contraindicação dessa aula? Então, contraindicação ela não tem, tá? Por quê? Porque a gente consegue adaptar para a realidade do aluno, tá? E a indicação é para você que quer ganhar mais saúde, qualidade de vida, que você quer perder peso também, né? Então, é uma aula super indicada para juntar com um componente de força. Se você já faz uma musculação, você vem fazer um trabalho na bike, e aí une esse trabalho e fica bacana demais. E pode fazer todos os dias, Arthur? Porque eu já ouvi falar que tem gente que vicia. Isso, tem que segurar um pouco do volume. Né? É bom. Mas você tem que segurar um pouco do seu volume. Por quê? Porque você tem que associar o trabalho de fortalecimento, né? Então, pedalar todo dia? Pode, sendo que tem que controlar o volume. Se você fizer uma aula mais pesada num dia, tenta fazer um pouco mais leve no outro, mesmo que o professor queira pegar um pouco pesado, você tenta segurar mais um pouquinho. Então, a sugestão é que você faça em dias alternados. Mas, quero fazer todo dia e tal, tô viciada. Vem, testa uma semana, vê como é que tá seu condicionamento e tenta ficar aí nesses dias. Então, vamos lá, vamos experimentar a aula aqui de bike da B-Move. Vamos embora. Bora, querida. Vamos embora. Aqui essa aula de bike, né? Como eu falei, eu faço musculação em outra academia e eu gostei tanto. Vim pra cá com uma amiga, ela me trouxe uma vez, eu gostei tanto que fiquei aqui e fiquei lá. A energia dos meninos é surreal mesmo, então vale a pena realmente. É uma aula que vai além do físico. Eu nunca treinava final de semana, nem sábado nem domingo, eu não fazia nenhum tipo de atividade. Mas aqui é tão bom que eu passei a me levantar os domingos e vim pra cá os domingos de manhã para fazer essa aula. Como aqui não tinha musculação antes, eu já fazia musculação em outra academia, que é anual, então ter esse sistema aqui de fazer as aulas avulsas para mim foi sensacional, se encaixou direitinho porque eu fazia a musculação lá e as aulas coletivas aqui, né? Só que agora também tem a musculação aqui, né? Agora tá completo. Eles têm uma promoção muito boa, né? Que você fecha um e consegue fechar outro por 50%. Então sai maravilhoso, né? A gente tem uma brechinha, a gente marca a aula, vem aqui e faz, então me identifiquei bastante aí com essa inovação, né? Que não tinha aqui. Não gosta de atividade física, vai conhecer a B-Move. Lá você vai amar, com certeza. E aí, me conta, o que achou do programa de hoje? Curtiu tanto quanto eu? Pois saiba que a gente está aqui para construir juntos uma vida muito melhor. E é para isso que existe o Saúde e Companhia todos os sábados aqui na TV Tropical. Lembrando que o programa fica gravado no YouTube. Estamos aqui no YouTube e você pode compartilhar o conhecimento com todo mundo. Então, aproveita e já direciona para os seus familiares, para o grupo de amigos, o grupo da escola. Na semana que vem, tem mais Saúde e Companhia e eu espero você. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.